Boa noite, pessoal! Você está assistindo a reprise da nossa live aqui no Instagram, hoje com uma convidada muito especial, diretamente lá de Extrema, a nossa colega Agnes Nunes. Então vamos lá começar a nossa live de hoje, hein? Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aí para a nossa live de hoje, de quinta-feira, 13 de agosto, aqui no Instagram. Quero dar as boas-vindas aí para vocês. Pessoal que está com a gente aí acompanhando todas as lives, gente, muito obrigada pelo apoio, pela força, pela motivação, né? Então vou acenar aqui para o pessoal que está entrando. JK Henrique, Regina Zandoná, a nossa convidada especial já está entrando aí. Eu vou pedir para ela solicitar a entrada. Sejam bem-vindos aí. Gente, não assusta não. Hoje eu tô com uma cara assim, não sei se vocês estão percebendo, uma cara de acabada. Aqui em casa, a gente tá com um problema com umas corujas. É um casal de coruja que essa noite as corujas não deixaram a gente dormir, tá? Então, para vocês terem noção da noite, tá? Então, vocês não ligam não para as olheiras aqui, tá? É tipo uma maternidade meio real aqui. Só passei um batonzinho e um rímel aqui para dar uma acordada. Então vamos lá receber a nossa convidada especial de hoje, hein? Boa noite! Boa noite, Cássia, tudo bem? Tudo bem? Ai, que delícia! Estamos aí agora acertando aqui. Gente, vocês estão ouvindo, estão vendo a nossa convidada especial? Mandem pra gente aí nos comentários. Eu gosto de confirmar, tá, Agnes? Pra gente não ter aí, ficar parando, né? Aí, Qualquer coisa você me avisa também, porque é minha primeira live. Ai, que bom. Olha, fique tranquila. No final dá tudo certo. Você vai perceber no começo, dá até um frio na barriga. Mas depois você fala, nossa, mas já acabou? Como assim? Eu tinha tanta coisa para falar, né? Mas fica tranquilo, o pessoal também que está acompanhando aqui vão ajudar muito também, vão participar, tá? Então vamos lá, gente. Eu queria dar as boas-vindas, queria te agradecer, tá, de ter aceitado. Eu que agradeço. E deixa eu te contar que, na verdade, essa sugestão aí foi da minha amiga Vanessa Damasio. Hoje eu acho que ela deve estar lá na correria, por conta, né? Agora ela é professora universitária, deve estar na correria lá. Mas ela falou que depois pode ser que assista a nossa reprise aí. E ela que sugeriu, né? A gente estava tendo uma conversa aí sobre essa questão de filho idealizado, né? Então, gente, né? Vamos falar com a Agnes. Ela com certeza tem muita coisa para compartilhar, né? Dessa vivência. Mas olha, eu falo espero demais. Contribuir. O espaço, né? É todo seu. E do pessoal também aí nos comentários, tá? Então, vamos iniciar e eu gosto de pedir, né, para vocês se apresentarem aqui com a gente, tá? Vamos lá, então. Se apresente para a gente. É a minha mãe que acabou de entrar aí. Que delícia! Isso aí, tá vendo? Minha mãe também já estava, viu? Isso aí, gente. Tô curtindo pra caramba essa família aí, ó. Então, será que deu uma travadinha? Tá me ouvindo? Então, vamos lá, gente. Vou pedir agora para a Agnes falar, né, da onde que ela tá falando hoje, onde que ela trabalha. Né? Bom, então boa noite, pessoal que está assistindo. Estou falando da minha casa, né? E tô de Extrema, mas eu trabalho no CRI, o CRI é a APAE, né, aqui de Extrema. Estou no CRI há 15 anos, então, diferente do que algumas pessoas, né, pensaram, que eu era mãe de uma pessoa, sou mãe também, né, de uma menina de 17 anos, mas a minha experiência com a deficiência vem da instituição, né, desse tempo, tanto da minha formação, quanto desse tempo que eu estou à frente ali do CRI, né.
E aí, não sei se já pode entrar no assunto, Cássia, você que manda aí. Então, Isso, foi interessante você fazer essa abertura para as pessoas entenderem, né, de que ponto de vista a gente vai estar falando hoje, né? Enquanto uma profissional aí tem contato com os pais, né? Sim, tenho. Bom, eu tenho lá na instituição como função e também sempre achei muito importante, eu faço o primeiro contato com os pais, né, quando eles chegam na instituição. E a gente, né, todo esse tempo eu tenho algumas crianças que não são mais crianças, né, que já são adolescentes e adultos, que estão lá todo esse tempo, então a gente acaba criando um vínculo muito grande, né, que diferente da maioria das escolas, os nossos ficam com a gente bastante tempo, né, durante toda a trajetória escolar deles, eles ficam com a gente, às vezes até na vida adulta. A gente espera que eles ingressem no mercado de trabalho, mas eles ficam com a gente bastante tempo. Então a gente cria. E a gente acaba, além de atender a pessoa com deficiência, a gente atende também as famílias, né? Porque não tem como trabalhar a pessoa sem trabalhar a família, né? E sempre que eu falo falar da maternidade especial, né? Que sendo que eu não sou mãe de uma pessoa especial, eu gosto muito de usar um texto que chama Bem-vindo à Holanda, que eu acho que ele foi um texto que, não sei se você conhece, Cássia, eu acho que é um texto assim que ele é genial, assim, ele é muito simples, ele é curto, ele foi escrito por uma terapeuta ocupacional, mãe de uma pessoa com deficiência. E ela explica a maternidade da pessoa especial como um planejamento de uma viagem, né? Então ela fala que é como se você planejasse ir para a Itália, e aí você quer conhecer as obras de arte da Itália, quer ir para Veneza, enfim, você quer, né? Você tem toda uma expectativa, e aí na hora que o avião pousa, a aeromoça fala, bem-vinda à Holanda. E a princípio ela fala, eu não queria estar na Holanda, eu não tenho nada para ver na Holanda, eu não quero ir embora. E aí, como não tem escolha, você começa a olhar para a beleza da Holanda, né? E então, depois, se vocês quiserem procurar, tem na internet, é muito usado, né? Quando a gente fala, é usado por várias campanhas da APA e de várias instituições, então é fácil. E eu acho que é um texto que ele realmente demonstra isso, né? Quando a gente engravida, é inevitável a gente planeja até a entrada da faculdade dos nossos filhos, né? E de repente vem uma criança que ela requer outros cuidados, né? Ela deixa de... o médico conta, né? Fora que a gente também já encara outros problemas, né? Como é contado para essa mãe que essa criança tem uma deficiência? Que expectativa é dada para essa mãe quando essa criança tem uma deficiência, né? E então a gente sofre por um filho quando ele cai e rala um joelho. Imagina quando a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não está preparada para acolher a pessoa com deficiência, né? Então, aquela mãe, ela vive um luto, né? Aquela criança perfeita que ela tinha planejado, não existe, não veio, né? E agora ela tem que construir rapidamente todo um novo modelo de maternidade, né? E que aí existe um sofrimento, né? Porque a gente não pode... Por mais que a gente saiba que hoje, né, a gente sabe que é possível, a expectativa em todos os âmbitos da vida de uma pessoa com deficiência é muito grande. Essa pessoa ela vai ter uma vida muito próxima da vida de uma pessoa típica, né, de uma pessoa que não tem deficiência. Mas a gente também encara todo um sistema de saúde que não está preparado para atender essa pessoa, né? Uma escola que não está preparada para atender essa pessoa. Então essa mãe ela vira imediatamente uma mãe que vai, uma mãe, um pai, né? A gente assistiu essa semana a live do Vinícius, né? Então aquela mãe, aquele pai, eles viram pessoas que vão ter que lutar, né? E é difícil, né? Você ficar brigando por direitos o tempo inteiro. Então, acho que aí que vem o grande sofrimento. Então, eu tenho várias histórias, né, lá no CRI, de mães que
que imediatamente toparam essa ideia e falaram, vamos lá ver o que que é ter um filho com deficiência, e mães que demoraram um pouco mais para elaborar essa história, né? O que que é ter um filho com deficiência. Não sei se... E uma questão que é bem importante também, que mais de uma mãe já falou isso para mim, é também qual deficiência essa criança tem, né? Se essa criança tem uma síndrome de Down ou uma síndrome de X frágil, uma deficiência que são deficiências mais comuns, normalmente essa mãe ela demora um pouquinho mais para elaborar essa ideia. Já se essa criança ela nasce com algum risco de morte, né, até eu tenho uma mãe que falou uma vez para mim assim, ela falou, quando ela soube que o filho tinha uma síndrome que chama síndrome de Edwards, que é uma síndrome gravíssima, com uma perspectiva de vida super baixa, tanto que a criança veio a falecer com 8 meses, ela falou assim, eu aceitei imediatamente aquele filho, eu só queria que aquele filho vivesse, né? Então, olha, aquela criança que vai ter uma perspectiva menor de vida e que se vier se desenvolver, vai ter uma dificuldade muito maior, vai ser uma criança dependente para sempre, né? Se virar adulto vai ser dependente. Aquela mãe e aquele pai, eles lutam pela vida, né? E tanto que ela falava isso pra gente, ela falava, eu queria que outras mães, que às vezes tem mães que chegam no CRI muito fragilizadas, né, com a notícia do filho com deficiência, ela falou, eu só queria que aquela mãe falasse que meu filho vai viver, né? Meu filho vai crescer, né? Porque a deficiência ela não está sempre relacionada a uma fragilidade de saúde, né? Um risco de morte. Então, né, também é importante a gente entender isso. Então, quando vem uma criança com uma deficiência mais grave, que tem um comprometimento também de saúde, essa mãe ela fala, eu só quero ele vivo. Né? Não me importa se ele não andar, se ele não falar, se ele nunca comer sozinho. Né? Então, é muito ampla a experiência da família que tem uma pessoa com deficiência. Gente, olha só, né? A Agnes falando aqui, né? E é interessante, né? Que você está aí há tanto tempo, né? E você acompanha aí, né? O desenvolvimento aí dessa família, né? As evoluções, né? Das pessoas que participam aí da instituição, né? E eu acho que uma coisa que é legal, às vezes, até a gente começar do começo aqui, para muitas pessoas, é o termo que a gente utiliza hoje, né? Porque muda-se muito a nomenclatura, né? Mas hoje, o que a gente, né? Qual o termo que a gente utiliza? Você pode falar para a gente? Então, hoje o correto é pessoa com deficiência, né? É o termo correto. A gente veio, né, de criança excepcional para criança especial e chegou né, o último termo que a gente tem aí é a pessoa com deficiência, né? Realmente tem a ver com o assumir a deficiência, sem ser uma palavra pejorativa, né? Porque assim, por que especial, né? Então, de assumir, e tirou também o termo portador, né, que começou a usar portador de deficiência, e entendeu, né, eles falaram assim, a pessoa, ela tem uma deficiência, ela não porta, né, dela, é uma característica que vai acompanhar a vida inteira dela, então ficou o termo mais moderno, aí vamos pôr, já faz até bastante tempo que tá assim, é a pessoa com deficiência. Legal, eu agradeço, porque é bom a gente, né, às vezes, o óbvio não é falado, né? A gente sempre gosta de trazer temas mais complexos, mas às vezes o óbvio a gente tem que falar para a gente se educar e educar também a população, né? Para que a gente faça valer os direitos e começando por aí, né? Utilizando corretamente a nomenclatura, né? Porque senão você acaba aí falando bobagem e não é muito legal isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar se informando, né? Legal, e muito, nossa, eu tô vendo que você deve ter muita história, hein? Tem bastante. Nesse todo esse tempo a gente tem bastante. Hoje a gente já, né, nesses 15 anos eu percebo uma diferença muito grande de comportamento, né? Era muito mais difícil aceitar há 10 anos atrás do que é hoje. Hoje você vê que as mães, até falam que as mães são muito mais descoladas, elas já chegam lá no CRI
com pouca crise, né? Assim, já chego tentando entender o que é, o que tem que fazer, qual que é o caminho que tem que tomar. A gente tem uma campanha muito grande, né, em televisão e tudo, então vai desmistificando a pessoa com deficiência, né, vai tirando um pouquinho aquela coisa de que está fardado ao fracasso, à dependência, né, que é triste, né, as pessoas visitam o CRI e elas falam assim, nossa, aqui parece um lugar feliz, né, aí eu falo, nossa, acho que no imaginário deles vão chegar lá, vai ter pessoas faltando membro, pessoas, né, dependentes, pessoas em sofrimento. E não, são pessoas, né, cada um na sua característica, mas sem sofrimentos. Sim, olha que bacana. E a Vanessa, ela entrou na nossa live há tempo. Seja bem-vinda aí, Vanessa. Já comentei já que foi você que, né, Obrigada, Vanessa. aqui, né, esse momento aqui, graças a Vanessa, hein? Olha, muito acolhedora, né, a sua fala. As mães realmente precisam disso para ter condições de se sentir também pertencentes, né? E saber que seus filhos são tão especiais quanto qualquer outro, né? Então, essa colocação que você está trazendo é bacana, porque além, né, da gente ter essa visão, né, a gente não convive tanto, não tem tanto esse aprofundamento, né? Acolhe também essas mães que, né, com certeza vão estar assistindo a gente aí, eu vou assistir depois da reprise, né? Uhum. Ó, a minha colega também, psicóloga aqui, Mariana Dani, ó, me sentia muito quando eu lia Portador de Necessidades Especiais. Sou deficiente auditiva e conseguia ter uma aceitação muito melhor da minha condição, né? Olha que bacana Então, isso. imagina, ela fez faculdade com a gente, olha quanta coisa, né? Ela teve que ir superando, né? E o fato, às vezes, né, de você falar, às vezes, uma nomenclatura ali, fica pesado para a pessoa. Né? Então, parece bobagem, né? É o que a gente a pessoa com deficiência intelectual, ela é um pouquinho mais complicada, porque a vida inteira ela teve pessoas que representaram elas, né? De um tempinho para cá que começou a se falar que elas podem falar sobre elas, né? Quando saiu a Autodefensoria, a TAI lançou, né, o Nada Sobre Nós Sem Nós, que é um manual muito legal, e que parece bobagem quando a gente fala assim, que diferença faz chamar de deficiente, ou portador de deficiência, ou de especial, ou de excepcional? E tem diferença, você vê um relato de uma pessoa com uma deficiência auditiva falando, pô, por conta dessas mudanças até eu me aceitei, né? Eu consigo entender que eu faço parte de uma população que tem uma deficiência e que isso me faz, eu preciso de algumas diferenças por conta disso, eu preciso de recursos por conta disso. Então, colocar, né, é muito usado hoje, né, a palavra orgulho, quando a gente fala assim, eu tenho um orgulho de ser uma pessoa com deficiência, exatamente eu me aceito e eu me sinto mais forte para brigar pelos meus direitos, né, para eu eliminar as deficiências da sociedade, as barreiras que a sociedade impõe, para eu conseguir ter uma vida mais próxima, né, mais independente possível, que eu acho que é isso que todo mundo busca, né. Sim, é isso mesmo, né? Olha que bacana aí as meninas colaborando com a gente, né? Isso que a gente quer também, né? Interação aqui, que todo mundo comente também, né? E aí, pensando nessa questão histórica, né? Eu tô lembrando que antigamente as pessoas escondiam seus familiares, né? De partidos escuros, né? Não eram vistos pela sociedade. É algo que, né? Graças a Deus, está mudando, né? Mas a gente vê casos antigos, né? Sim, mas é aquilo que é a cultura, né, Cássia? Se a gente pegar a história da pessoa com deficiência, ela uma que, assim, a população, ela foi feita para ser economicamente ativa, né? Então, qual era o benefício de existir pessoas, daquelas, né? Isso a gente falando muito antigamente, as pessoas tinham filhos e punham esses filhos para trabalhar muito cedo, né? Nas fazendas e tal. E a pessoa com deficiência, ela não servia para isso. Então, a família, ela era um peso, né? A gente tinha uma religião que dizia que aquilo era um castigo, né? Então, historicamente, a pessoa com deficiência, ela foi trazendo estigmas que
demorou para a gente eliminar. Então a gente pega não muito longe, se a gente pensar, né, acho que você é um pouquinho mais nova só que eu, a gente não estudou com pessoas com deficiência. Sequer pessoas com deficiência auditiva, visual, que têm o recurso, né, já existiam recursos para essas pessoas. As pessoas elas eram segregadas em escolas especiais, né? A pessoa com deficiência era mantida, durante muito tempo ela foi mantida na caridade, né? Então, cuidar de uma pessoa... Quem começou a cuidar da pessoa com deficiência e não... foram as igrejas, né? Então, as crianças eram mandadas para igrejas, dependiam da caridade para ser cuidadas. Não viam nela pessoas que poderiam se tornar adultos economicamente ativos, independentes, né? Então, realmente, as famílias escondiam. As famílias que tinham condições financeiras, né, de manter aquele filho com elas, escondiam, né? Arrumavam um cuidador e eles, aquela pessoa ficava na casa. A gente... parecia que eles não existiam, né? Na minha vida, eu não tenho memória de pessoas com deficiência na minha escola, no mesmo parquinho que eu, né? Nas mesmas festas. E quando a gente sabia que alguma família tinha, era um segredinho, assim, a gente sabia que alguém contou e, né, não se falava muito sobre. Então, realmente mudou bastante, né? Hoje a gente tem a pessoa com deficiência em filmes, na televisão, trabalhando, né? Eles existem hoje, né? Eles existem. E eu acho o máximo todo esse movimento, né? Tem esse tabu. E eu estava lembrando que você falou histórica, né? Que fez uma live com a Danila, ela mora na França. E eu acho na live, eu lembrei agora. Ela comentou que lá na França, permitido do aborto. Dificilmente você vê uma criança na França, né? Então, essa questão mesmo, bem cultural, né? Uhum. Você, né, cometer um aborto, ter essas leis voltadas para que não apareçam aí essa população com deficiência, né? E aí, né, o trabalho, né? Tudo que você falou, eu estava imaginando aqui. Com certeza. Muito. Se a gente pegar, eu tenho certeza que se a gente perguntar para todas as mães, né? Hoje a gente atende 160 pessoas lá no CRI, de diversas deficiências, algumas bem graves e que são pessoas bem dependentes dos cuidadores. Acho que nenhuma falaria eu não teria, né? Eu poderia tirar. Essa mesma pessoa que me contou dessa criança que nasceu com síndrome de Edwards, ela conseguiu na justiça o direito do aborto. Ela descobriu durante a gestação, e só há muito tempo, essa criança hoje teria já uns 15, 16 anos. Ela conseguiu na justiça, só que quando saiu o direito de aborto dela, já tinha passado um período que seria um aborto seguro. Então ela não fez. E ela fala que ainda bem. Ela falou, os 8 meses que eu passei com o meu filho, e esses 8 meses ela passou com o filho hospitalizado. A criança não chegou a sair do hospital. Ela falou, foram os 8 meses que me fez ser mãe. Então hoje ela fala, se alguém me pergunta, você tem filhos? Ela fala, tenho. E ela não teve mais filhos, né? Ela tem esse filho que faleceu. Então, assim, lógico, né, não vou entrar na questão de ser a favor ou não do aborto, mas, assim, de como é possível... Como, na verdade, não é que essa mãe não ama esse filho quando esse filho tem deficiência, né? Ela detesta o quanto a sociedade é cruel com esse filho. Ela detesta ter que lutar por esse filho ter um mínimo de condições de terapias. A gente sabe, né? Né? Nós trabalhamos no mesmo município, um município muito bem estruturado perto de outros, e ainda assim a gente tem filas de esperas para terapias, né? O CRI tem fila de espera para entrada. Então, na verdade, quando essa mãe ela vivencia um luto, quando ela descobre a deficiência, né? Ela não é que ela não ama esse filho, né?
Mas, assim, o que ela vai ter que enfrentar daqui para frente. Então, assim, é complicado quando a gente fala assim, né, a gente escuta muito, as pessoas com deficiência são tão lindas, né, porque principalmente deficiência intelectual, né, eles são tão carinhosos, eles são... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para não romantizar essa, né, tipo, como assim essa mãe está vivenciando um luto? Como uma mãe chora com o nascimento de um filho? Mas olha, se a gente for pensar o que essa mãe vai enfrentar daqui para frente, que tem melhorado, mas ainda falta muito para a gente falar tá bom, né? Ela vai enfrentar dificuldades das terapias, ela vai ter que, ela normalmente vai ser abandonada. Muitas vezes ela é abandonada pelo companheiro, ela é abandonada por uma família estendida, uma família de apoio, né? E a gente sabe o quanto é fundamental essa família de apoio, né? Ela tem que abandonar a vida dela, né? Nós continuamos no mercado de trabalho, continuamos crescendo profissionalmente porque a gente tinha uma família de apoio, né? Eu consegui tudo isso porque eu sempre tive minha mãe para me ajudar, meu pai, enfim, o pai da minha filha. E essa mãe normalmente ela perde essas pessoas. Então ela deixa uma carreira, então ela tem frustrações pessoais, porque a vida dela vai ser terapias e corre para lá, né? Se essa criança tem alguma comorbidade com algum problema de saúde, aí é um outro sofrimento, porque você vê seu filho hospitalizado é sofrido. Então, assim, são coisas que vão enfrentar que vão ser difíceis. Não adianta a gente falar que não, né? Não é só, que bonitinho, uma criança com deficiência. Ela é linda, né? Ela é tão especial como todas as outras crianças. Mas a batalha dela vai ser um pouquinho mais difícil, com certeza. Ainda pensando num Brasil, que é um país que a maioria não tem recurso financeiro para manter, né? Um filho com deficiência intelectual, se você for bancar no particular todas essas terapias, é caro, né? O convênio médico é caro. Normalmente um dos pais vão ter que deixar de trabalhar para cuidar, então a renda familiar cai. E um país onde deixa a desejar muito ainda, né, nos serviços públicos. Então tem um sofrimento real sim ali, né, não é só porque eu não aceitei a deficiência do meu filho, né, não, é um sofrimento um pouquinho maior que esse. Sim, e eu tô vendo aqui, ó, o pessoal falou que meu áudio tá baixo. Gente, eu vou ficar até com o microfone mais perto aqui, vocês vão dando um suporte aí, tá? Vai ver aqui os comentários. Jenny, obrigado, viu? Você me deu um retorno, meu áudio estava um pouquinho ruim. Olha mais, entrando aqui, olha o pessoal da saúde. Tem mãe de aluno também que entrou. Aí do CRI, gente, ó, coraçãozinho para vocês, hein? Doutora Camila, psiquiatra, lá. Hoje é dia dos psiquiatras, hein? Parabéns aí. A Rose, né? Minha colega Rose, assim, social. Muito sua colocação, hein? Espero que eles estejam me ouvindo. Espero conhecer a doutora Camila em breve também, ainda não a conheci. Olha só, né? A pandemia que nós vamos conhecer um monte de gente, nós vamos... Né? Vai estar todo mundo no gás, né? Querendo trabalhar mais ainda. Mas, olha, voltando nessa questão, né? Eu acho que a gente nem combinou, né? Só convidei. A Graziela está falando tudo que eu gostaria que ela compartilhasse. E essa questão mesmo desse luto, né? Todo pai, toda mãe vive um luto. Por mais que a criança nasça, né, sem nenhum problema de saúde, é uma diferença do bebê ideal para o bebê real, né? Então, exatamente. Né? Quem é mãe sabe o que a gente está falando. Você idealiza uma gestação inteira, né? Você busca, às vezes, aí, na sua própria história, você começa a imaginar, nossa, vai seguir tal carreira, né? Que nem você comentou no começo. Você pensa até na questão da faculdade, né? Você viaja, né? E aí você imagina as características de tal pessoa. E aí esse bebê nasce totalmente diferente. E ele vai nascer diferente, né? Porque ele é uma outra pessoa, um outro ser, né? E aí, quando tem essa questão da deficiência, fica complicado. Tem um outro luto, né? O luto aí que eu estava idealizando um filho saudável e agora eu tenho que lidar com isso, né? Com alguma dificuldade. Uhum. E o que a gente vê, que é o que você falou também, essa questão aí
realmente fica muito abalado. É muito difícil, né? O pessoal está falando do som aqui. Deixa eu ver. Qualquer coisa eu vou ali e pego um fone, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui com o microfone na boca. Então, eu achei muito interessante essas questões. A gente tenta trabalhar na comunicação antes até mesmo de engravidar, né? Porque aí você vai falando para eles sobre essa questão mesmo, né? O que pode vir a acontecer, né? Então, eu acho muito bacana você trazer esses temas. Ainda está baixo, então, aqui, ó, vou tentar pegar um fone aqui. Enquanto isso, Agnes, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que foi a sua maior dificuldade até hoje com os pais? Né? O que você tem de dificuldade com os pais? Falar assim, qual que é a maior dificuldade? Eu não saberia te dizer, assim, eu acho que a minha maior dificuldade enquanto profissional é realmente não ter a vaga. Isso é uma coisa que, né, assim, eu falo, uma mãe, ela chega lá com aquele bebê, uma mãe, um pai chega com aquela criança no colo, faz a inscrição no CRI, e aí a gente tem um processo, né, eu acho que isso, né, a gente tem profissionais aí acompanhando profissionais do CRI, eu acho que é a maior frustração de todos os profissionais lá da instituição, é quando a gente não consegue acolher aquela criança. Então, eu acho que esse é o maior desafio de estar numa instituição que oferece um atendimento gratuito, né, e tem uma demanda num município onde a demanda só cresce, né? Parece que por dia chega uma turma de pessoas aqui em Extrema, então acho que esse é o maior desafio do profissional dentro do terceiro setor, né? De uma instituição sem fins lucrativos. Eu acho que esse se falasse assim, você pode mudar uma coisa no CRI, eu ia falar, eu quero vaga para todo mundo que bater na porta, né? Em relação aos pais, a gente tem, sim, alguns pais que foram desafios grandes para a gente, né? A gente tem pais que cansam, né? E que não é fácil mesmo. Então, quando a gente sente que o pai cansou, é um desafio muito grande, porque você percebe que aquela família começa a desandar, né? Que aquela criança perde bastante com isso. Então, a gente trazer, né, aquele pique de volta. A gente tenta trabalhar muito com os grupos de apoio, né, a psicóloga lá, que é a Marília, ela atende, faz um trabalho com os pais, que eu acho que nada, né, do que falar de mãe para mãe, de pai para pai, né, que como a gente fala, nada como compartilhar experiências e a gente trocar, né? As frustrações são muito semelhantes, né? O cansar é muito semelhante. A gente tem principalmente as crianças dentro do espectro autista, que às vezes são muito agitadas, são crianças realmente que demandam uma atenção especial, que cansam sim, né? Então, eu acho que esse é um outro desafio. A gente também com recursos limitados na parte médica, né? Então, às vezes a gente não tem um neuro para correr o tempo inteiro, um psiquiatra, enfim. Às vezes aquela medicação que não acerta e a gente também não consegue ter o retorno. O SUS que limita também nas possibilidades de medicações. Então, acho que esse é um outro desafio. A gente quando os pais desanimam, né, como que a gente retoma esses pais? A gente tem, né, quadros de alguns pais dentro de quadros depressivos, né, de um estresse, pais que adoecem, são principalmente a mãe solo, né, quando ela é a única cuidadora, ela não pode ter gripe. A gente teve recentemente uma mãe, eu nem sei se saiu o resultado ou não, mas ela estava com suspeita de Covid e segundo a psicóloga que fez um contato com ela por vídeo, ela falou, ela tá muito mal, e ela tem que levantar da cama para cozinhar, para cuidar, ela cuida de um filho e de um irmão, acho que com deficiência também, né, então, é difícil a gente dar ânimo para essa mãe, né, dar esperança para ela de que as coisas podem, né, vão sim ficar melhor,
Então a gente tenta acolher de todas as formas e manter essa esperança na mãe, porque quando ela cai, tudo vem junto, né? A família vem junto também ali para baixo. Mãe que resiste a entrar no CRI, mãe que ainda não aceitou a deficiência. Isso é meio comum pra gente. Isso a gente fala, não, calma que uma hora ela vai aceitar, né? A gente respeita muito esse processo, né? A gente tem mães que tirou o filho porque achava que não era o CRI o lugar para ele, depois de um tempo volta e volta sem graça, a gente fala, imagina, é dele o lugar, né? Então a gente tenta respeitar muito os processos de aceitação, né? Então, eu acho que os desafios têm mais a ver com uma estrutura, né, da instituição e dessa falta de realmente de a gente conseguir uma corrente de apoio forte do que a mãe que não aceitou. Eu acho que tudo isso, a gente nunca teve nada grave, assim, realmente de uma rejeição grave, da mãe não quis, né, isso a gente nunca vivenciou lá, ainda bem. Falando aí, tá? Dando retorno aí do meu fone aqui. Qualquer coisa eu corro lá no teu quarto para pegar o fone, tá? E eu quero ler aqui, ó. A Sakura Maia, que entrou, acredito que ela seja lá, né, do CRI também. Ela seja uma parceirona nossa lá. Super parceira aí, tá? Ela ama o CRI. Né? Então, gente, é um sonho. Agora eu falo, né, quanto a assistência social, com certeza é um sonho, porque nós atendemos, né, muita família de necessidade. Então, é importante mesmo, né, o trabalho de vocês, né, é uma rede que está funcionando, né, e você falou, né, fica difícil, porque limita o acesso, né, um direito, talvez, que essa tem aí de envolver, de estimular a tempo, né? Que tem casos, quanto mais cedo, melhor, né? Então, a gente está falando aí sobre rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Com certeza. Familiar, mas é do CRI, né? É uma rede aí que vocês apoiam muito, né? Desde que você citou esse caso, gente. A gente conhece muito caso assim, né? Parece que, nossa, tá muito longe da gente. Não tá, tem família que então, assim, mãe solo, filho da conta, né? São abandonadas muitas vezes, né? Pelos pais aí. E aí, né? A instituição pessoal é uma rede de apoio. Com certeza, com certeza. E realmente, como você falou, tá próximo, né? Lógico, da gente, né? Que tá ali dentro dessa rede, tá mais próximo, mas a gente estava tentando criar esse grupo de mães, fortalecer um pouquinho antes da pandemia. Realmente a pandemia veio e fez a gente reinventar um monte de coisa e algumas coisas ainda não pensamos, mas o CRI a gente também tenta estruturar, né, essa parte da renda familiar, né, das mães no mercado informal, então como ajudar a estruturar, né, de fazer ali dentro uma troca, né, de serviços. A gente tem mães costureiras, mães boleiras, mães artesanato, então tem cada coisa mais linda. Então a gente está num processo de organizar isso junto com a Dai, que é a terapeuta ocupacional, que acho que ela também está assistindo. Realmente, porque quando a gente consegue ajudar essa família a se estruturar, a gente resolve um monte de problema, que é aquilo que a gente falou. Quando o luto que vem quando essa criança com deficiência nasce, ele tem muito mais a ver com essas dificuldades que essa mãe vai enfrentar do que com a falta de amor ao filho. Lógico que a gente tem casos infelizmente tem, é assustador, mas existem mães que não conseguem, né, amar aquele filho, mas é raro. Eu acho que você, mais que eu, sabe disso, né, você que trabalha com o pré-natal, é raro, né, o medo dessa mãe, a gente tem, né, quando a gente engravidou e quando nosso filho nasceu sem deficiência nenhuma, a gente falou, pô, né, quando as pessoas falam, por que eu vou pôr mais criança nesse mundo, né, esse mundo, ele realmente, ele é um lugar bem feio em vários aspectos, né, e para a pessoa com deficiência, ele é mais difícil, né, tudo é mais difícil.
Eu tenho, uma vez uma mãe, há muitos anos atrás, um garoto com 16 anos, ele faleceu. Ele tinha síndrome de Down, tinha outras comorbidades e veio a falecer. E eu fui na casa da mãe, alguns dias depois, para saber como a mãe estava, era o único filho, né? E a mãe falou assim para mim, eu sempre desejei que ele morresse antes de mim. Eu não desejava que ele morresse tão cedo, mas eu sempre desejei que ele morresse antes. Porque se eu morresse antes, quem ia cuidar dele? Olha que duro, né? A lei natural é a mãe e o pai morrem primeiro, né? Nenhuma mãe, nenhum pai quer a dor de perder um filho, que deve ser uma das dores mais cruéis da vida. E a mãe com o filho com deficiência, ela conseguiu externalizar que ela tinha o desejo. Ela não desejava que ele falecesse tão cedo, mas ela conseguiu sinalizar que ela desejou que ele morresse primeiro, porque ele era um garoto bem dependente, ele não falava, né? Então, assim, uma outra mãe também que tem uma criança, né, que é a Maiara, que também tem uma criança, a deficiência da Maiara também causa bastante dependência, ela consegue sinalizar também que ela deseja. Então, olha que duro, né? Que duro isso, né? Se você deseja, né? Você ter que pensar nisso, você tem que pensar na morte do seu filho, porque quem vai cuidar dele se eu não tiver, né? Então, assim, é um sentimento comum, né? Você vê a Fran aí tá afirmando o mesmo sentimento. Então, você vê como esses lutos, eles têm muito mais a ver com realmente essa estrutura, né? De quem vai cuidar. A gente tem entradas de adultos deficientes no CRIA, assim, às vezes até com bastante idade. A gente tem um que entrou com quase 50 anos, e porque a mãe faleceu, que era cuidadora, quem está cuidando é uma irmã, aí que a irmã colocou numa instituição. A mãe não aceitava a instituição, mas ainda ele teve a sorte de ter alguém da família, né, uma irmã que está cuidando. Então, assim, para muitas famílias, pensa assim agora, né? De repente você na sua vida adulta, você com seus filhos, numa correria de trabalho, não sei o quê, vem um adulto com deficiência para você cuidar. Né? Você tem que mudar toda a sua estrutura, né? Então é bem difícil. Imagina, a demanda de sentimentos dessa mãe, que tem um filho com deficiência, ainda mais se ele for dependente, é grande. Né? A gente tem hoje as casas assistidas, né, para pessoa com deficiência, mas tudo muito caro, né? Tudo muito caro, é pouquíssimo acessível, né? Então, e ele vai precisar de um cuidador, por mais que ele crie uma independência. Tem alguns deficientes que moram sozinhos, né? A gente sabe, tem que vai ter deficientes que casam, a gente tem até deficiente que teve filhos, mas eles deixam muito claro isso, né? Eles têm isso com uma estrutura além, né? Até essa moça com síndrome de Down, que há alguns anos atrás teve filho, a mãe da menina deixou muito claro que a mãe era a grande cuidadora dessa criança, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. Hoje a gente vê a pessoa com deficiência entrando em universidade, trabalhando, mas ela tem um limite, sim, né? Ela tem um limite de independência, né? Faz parte da característica dela, essa dependência. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, que às vezes até eu falo, eu tenho receio dessas notícias aí, porque cria uma ideia, e a mãe que tem um filho com deficiência sabe que não é isso, né? Sabe que não é tão... Eles vão ser independentes, sim, eles vão trabalhar, sim, eles vão namorar, sim, né? Eles vão ter uma vida social, sim, vai acontecer um monte de coisa linda na vida deles. Mas eles vão ter dificuldade, sim, de lidar com situações inesperadas, né? Então, a mãe vai viver nessa aflição. A mãe, ela vai sempre pensar, né? E quando eu não estiver mais aqui? E quando eu não tiver mais força, né? A gente tem mãe do lado do CRIA que ela fala, eu não posso nem ficar doente. E não pode mesmo. Né? Não pode mesmo. Porque às vezes tem um filho que precisa de ajuda, precisa trocar fralda, precisa se alimentar, precisa dar banho, né? Precisa de todo um cuidado muito real. Então, não é fácil, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não falar, nossa, é lindo, dá para ser super feliz, dá, mas não é fácil. Que gostoso, lindo,
fazer, né, uma vivência viva, contato, né, esse contato, tem essa visão, né? Então, eu vou só dar uma lida aqui nos comentários. Eu não sei se meu áudio tá bom ainda. Qualquer coisa, vocês falem aí, tá? Olha, ele colocou assim, ó. É importante colocar né, o tempo das pessoas que conseguem ir para o meio. Legal, ó. Sugestão aí já para a gente continuar. Né? Pense nisso todos os dias, quem vai cuidar do meu filho quando eu faltar, né? Né? E o que a gente ouve mesmo, né? Da maioria das mães, essa grande preocupação. Mãe é anjo, aqui é Maria, que levou aqui pra gente. Sei que. Mas quem cuida da mãe? Né? A instituição faz isso. Responda, por favor. Então, a instituição faz, né? A gente tem. A gente, tanto que de alguns anos para cá, uns 4 anos, 5 anos para cá, a gente sentou com a psicóloga, na época era a Ana Débora, a psicóloga do CRI, e a gente falou, vamos dar prioridade para as famílias, mais do que para a criança, né? A gente entendeu que a demanda da criança, na verdade, era uma demanda dos cuidadores, né? Então a gente cuida sim, a gente tem uma rede no município também que a gente, né, vira e mexe está correndo para CRAS, CREAS, CAPES, né, pedindo um apoio. Então a gente tenta cuidar sim, mas aquilo, é perfeito? Não, a gente ainda tem bastante dificuldade de ter toda essa estrutura para os cuidadores, né? Porque às vezes o que a cuidadora precisa é um final de semana sem escutar a mãe, sem ninguém pedir nada para ela. A gente precisa isso, às vezes tudo que a gente deseja é o que o filho passa o final de semana na casa da avó. Para fazer o quê? Para dormir, né? Para a gente descansar até mais tarde. E a gente não tem. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, que tinha que existir uma lei que o Estado pagasse um cuidador pelo menos uma semana por ano para a pessoa com deficiência, para a mãe não fazer nada. Né? Ele defendia isso, assim, que ele falava, tinha que ser um direito. Porque é uma demanda grande, às vezes é uma demanda de cuidado de 24 horas. É como se, dependente da deficiência que a pessoa tem, é como se você cuidar de um bebê recém-nascido pro resto da sua vida. E quem lembra daqueles primeiros meses de maternidade sabe o quanto é cansativo. O quanto a gente chega. Tem pessoas que defendem que o estresse de um cuidador de uma criança autista grave é comparado com o estresse de um soldado em situação de guerra. Né, tem vários estudos falando isso. Né, você vê o nível que essa família chega, né, de estresse. Principalmente quando essa mãe é sozinha. Então, assim, falta, assim, muito ainda de pensar nas cuidadoras, né, daquela história de cuidar de quem cuida. Né, ainda falta muito, infelizmente. Né, a gente ainda tem muito que brigar por isso. Estou até anotando. Falando para a gente poder brigar depois, né? A gente está na área da assistência social, né? Que é aí promover os direitos, né? Gostei dessa ideia do seu professor, viu? Eu acho assim super Imagina que sonho! Sonho. Eu tive que esse final de semana, o Arthur foi para casa dos avós. Gente, né, uma noite que durma, né, sem precisar ficar com o seu alerta, né, se a criança acordou, se a criança comeu, né, isso porque, né, graças a Deus o Arthur, né, tá aí, né, com saúde, mas a gente sabe da correria que é o que você falou, né, é um filho recém-nascido né, é você ficar com certeza em estado de alerta, de vida, ficar atento e você acaba se esquecendo, né. Por isso que o nosso olhar aqui, né, nas lives que a gente está trazendo, é para o cuidador mesmo. Né? É cuidar de quem cuida. A gente tem que ter esse foco também. Né? Por exemplo, desculpa te interromper, mas uma outra dificuldade que a gente tem, por exemplo, a gente monta os grupos de família. Aí a mãe não consegue ir porque ela não tem com quem deixar o filho.
né? Se não for num horário que coincidir com o atendimento no CRI ou com a escola, ela não consegue ir, né? Porque também não faz sentido ela ir com a criança, embora a gente, né, fale que não tem problema, realmente tem que ser um momento dela, né? E ela não tem com quem deixar a criança. E o CRI também não consegue ter essa estrutura de tudo bem, venha com seu filho que a gente vai ter uma cuidadora para ela naquele momento, né? Então, assim, é muita coisa que ainda tem que ser feito para essas famílias. Com certeza. O pessoal tá falando que meu áudio A Rose tá... correr ali, pegar. Eu vou responder a Rose perguntou do mercado de trabalho, pode ser? Rose, essa é uma super discussão também aí para ter, então já faço até um convite que na segunda-feira, depois até confirmo o dia, mas dentro da programação da pessoa com deficiência, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que é a última semana agora de agosto, vai ter um debate, eu vou até intermediar esse debate, com o diretor de RH da Balduco e uma família que tem 3 pessoas com deficiências incluída no mercado de trabalho. Acho que vai ser bem bacana, acho que vai esclarecer melhor aí a sua questão. Mas, assim, hoje no mercado de trabalho a gente tem, a princípio, uma lei, né, que obriga as empresas a ter uma porcentagem dos seus funcionários, pessoas com deficiência. Então, isso ajudou muito a gente conseguir encaminhar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. E, num geral, sucesso, assim, não tem... E olha que a gente ainda faz questão, assim, entrou no mercado de trabalho é para trabalhar, não é para cumprir cota, né? Então, tem uma lei que beneficia, assim, sou super a favor dessa lei, mas os nossos ex-alunos, hoje a gente tem 25 ex-alunos, né, que estão no mercado, atuando no mercado de trabalho, alguns há muito tempo, se eu não me engano, essa turma que está aí na Balduco está há 15 anos lá, né? Então, acho que é 15, 12 anos, e estão trabalhando, né? Então, isso é muito bacana, que e evita uma porção de coisas. Eu falo assim, que evita até a entrada no CAPS, né? Se a gente consegue manter essa pessoa com deficiência ativa, enquanto ela tiver essa condição de estar ativa, a gente evita vai ficar doente mais tarde, vai ter problema de depressão mais tarde, né? A gente vai adiar uma porção de coisas. Fora que eles são um momento onde eles têm uma turma, eles participam do amigo secreto da empresa, do churrasco da empresa, são muito bem acolhidos, a gente não teve nunca uma queixa de alguma situação assim, tiraram um sarro, né, deixaram, pelo contrário, lógico que a empresa acaba tendo esse cuidado de colocar num setor onde o líder seja uma pessoa mais sensível e tal, mas normalmente é um sucesso, assim, não... É muito legal, assim, não enfrentamos problemas, né? Nada grave. Gente, agora vamos lá. Agora Como que tá meu áudio, por favor? Agora melhorou. Tá bom. Agora tá bom. Oi, graças a Deus que deu certo aqui. Mas olha, tem uma má notícia para vocês. O relógio aqui tá muito rápido aqui, né? A gente tem mais 7 minutos de live. E eu queria agradecer aí o pessoal que está entrando, que está comentando, né? Tem hora que a gente não dá conta de ver os comentários aí. Mas, nossa, eu tô amando tudo que você está falando, né? Essa sua vivência é algo que você fala com propriedade, é algo que a gente vê que você ama o que você faz, né? E você é muito querida aí pela turma aí do CRI, né? Pela rede em especial, né? Isso eu falo agora em nome da rede, que, né, apoia e trabalha junto aí com vocês, tá? O trabalho de vocês é essencial. E vamos, né, tentar aí, depois que passar toda essa loucura, né, a gente tentar se aproximar mais, né, pensar em parcerias, né, mais próximas aí, principalmente com as famílias, né, representando aí assistência social. O nosso foco é fortalecer família, então estamos juntos nessa jornada. Vamos sim. Não, assim, a gente tem uma estrutura muito legal, né, no município, a gente sempre trabalhou muito, muito próximo, né, tanto que a gente se conhece dessas situações, né, a Rose, a Vanessa, Vinícius, né, Clara, a Rita, né, não tenho o que falar dessa turma. Mas com certeza a gente tem muito que trabalhar, tanto no CRI quanto no resto da rede, para a gente cada vez... Eu acho que dá mais voz para esses pais aí, né, que estão... acho que
escutá-los, né, é saber que caminho tomar, né? Exatamente. E aí fica o convite também, né? Se algum pai, alguma mãe quiser, né, tá participando aqui com a gente, né? A gente deixa aberto esse espaço, né? Caso queira trazer aí, né, essas dificuldades, essas falas que muitas vezes só quem, né, o profissional que está próximo, né, acaba apoiando, mas a gente, né, sabendo aí, né, dessas dificuldades, dessas dores, né, das mães que a gente chama, né, a maternidade atípica, né, a gente pode ajudar melhor ainda, né, eu penso assim, a gente tem que se informar mais, a gente tem que escutar mais, né, então eu tô abrindo esse espaço aqui das lives para isso mesmo, né, porque a gente tá sempre aprendendo, né, com as pessoas, né, principalmente com as mães, com os pais, com as famílias, né, a gente tem que escutar eles, né, então fica o convite aí, tá? Ó, a Marcinha lá, um beijo. Só a favor, Márcia. Conselho dos pais, gente, ó, já surgiu até uma ideia aqui. Já que tesouraram o nosso conselho da pessoa com deficiência, né, Márcia? Vamos lá pro conselho dos pais, então, porque aí a gente acolhe todo mundo, né? Muito legal. Ó, então agora eu vou pedir para você, né, deixar uma mensagem final aí para suas famílias, para a família em geral, né? Uma mensagem aí para a gente finalizar a nossa live de hoje, que é show de bola. Bom, acho que primeiro fica aí meu contato, né? Deixo aberto aí meu Instagram para quem quiser conversar alguma coisa, cara, eu não, é a primeira vez que estou na live, então nem agora que eu estou conseguindo acompanhar os comentários. Você tá ótima. Mas estou à disposição para qualquer dúvida, né? Agradeço demais a Cássia, a Vanessa pela sugestão, né? São parceiras muito bacanas de trabalho, acho que a gente tem uma equipe bem forte aqui no município. E agradeço os pais que estão aí, que, né, eles são, eu falo que é por eles, né, pelas crianças, né, eu acho que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, toda a nossa luta é pelos 160 que estão lá no CRI, né. Então, fico à disposição, agradeço o espaço, foi uma delícia participar, e quando precisar, só chamar. Pode, e a gente tem também na Semana de Deficiência a live com mamãe, né? Que já tá. Sim, recebi o convite, né? A Carol mandou mensagem essa semana. E pode falar. Vai ser com a Taj está acompanhando a gente aí também. Ah, que legal, ó. Depois manda um direct pra mim, viu, Tati? Manda um direct, né? Eu recebi o convite essa semana da Carol pra gente estar participando, né, da semana aí da pessoa com deficiência, e a gente, né, vai conversar sobre vários temas aí para fortalecer as famílias, tá? Então, fica o convite para uma próxima live, então, Agnes, porque, olha, só uma horinha, você viu? Não dá pra nada. Passa, né? Rápido mesmo, eu tava tensa de falar, meu Deus. Mas é só chamar, pode chamar, tô em casa mesmo. Vamos aproveitar esse povo em casa aí, viu? A gente aproveita. Certeza. Né? E nada é por acaso, né? A gente está aqui nesse espaço agora aqui do Instagram para poder, né, compartilhar conhecimento, histórias, né? Juntos somos mais fortes. O Michael. Esse é um paizão também. É um paizão, olha, ó. Temos um pai muito representante aí olha da que legal. Tá? Então, um espaço aberto aí para todos vocês, tá? Muito obrigada, Deus abençoe você, né? Obrigada, um bom restinho de semana. Se cuida aí, por favor, tá? Pode deixar. E a gente vai se falando então. Fica aí um convite para uma próxima, tá? Tá, já. Só combinar. Obrigada, Cássia. Um beijão. Obrigada a você. Gente, o pessoal que participou aí, muito obrigada mesmo, tá? E não esquece depois de compartilhar com outras pessoas, tá? Curte, compartilha essa live, tá bom? Tchau, então, gente. Um abraço pessoal de Extrema, gente. viu? Obrigada. Tchau, Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.